Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Deus tem um propósito. Nossas vidas. Glória a Deus por isso. Amém? Bom estar na presença do Senhor. Amém? Louvores a Deus. Obrigado, meninos. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor em João, capítulo 17, verso 2, ou versículo 2. Evangelho de João 17, 2. Amém? Tem alguém nos visitando hoje? Não? Sim? Nome da irmã? Patrícia? Seja bem-vinda, Patrícia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? João, capítulo 17, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Amém? Vamos orar? Falar com o Pai, para que Ele venha e fale conosco, para que Ele fale comigo e com você nesta noite. O motivo principal, a razão principal deste momento. Amém? De nós ouvirmos a voz do Senhor. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer, porque realmente Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda a adoração. E é por isso, Senhor, que estamos aqui nesta noite. Viemos cultuar, viemos Te adorar, viemos exaltar ao Teu nome, dizer, Senhor, o quanto nós Te amamos, o quanto, Senhor, queremos estar perto de Ti, o quanto somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, realizado e por tudo aquilo que ainda irás fazer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Obrigado por cada um que aqui está, por cada um que o Senhor trouxe até aqui. Nós não viemos sozinhos, o Senhor é que nos trouxe. O Senhor é que nos conduziu em vitória para juntos aqui reunidos Te adorar, juntos buscarmos a Tua face, em nome de Jesus. Pai, e agora queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender, ó Pai, a Tua palavra que será ministrada nesta noite. Aquilo que o Senhor colocou para nós como autoridade em Jesus Cristo. E é verdade isto, Senhor, é a autoridade do Senhor em nossas vidas para curar, libertar, transformar em nome do Senhor Jesus. Pai, então seja agora bem-vindo, atuante em nome de Jesus. Que fale agora, Senhor, com cada um que aqui está. Que toda qualquer ação contrária cesse agora, caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito que não procede de Ti, cesse agora e vá embora, em nome do Senhor Jesus. Porque agora somente a ação, o poder do Teu Santo Espírito agindo em nós e através de nós, para Teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, para a glória do Teu nome. Fale conosco, Senhor. Usa-me segundo a Tua vontade, da forma, da maneira que lhe apraz, para aquilo que o Senhor tem declarado e determinado para nós nesta noite. Em nome de Jesus, oramos na certeza que o Senhor ouve. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém? Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Deixa eu tirar o barulhento do bolso. Ainda bem que está no silencioso. Amém? Aqui, neste capítulo 17, ele é uma oração do Senhor Jesus. É a oração sacerdotal dele ao Pai, no momento em que ele via que estava se concluindo todo o período dele aqui na terra, estava chegando o momento da partida, ou seja, da crucificação, de tudo aquilo que precisava acontecer, para que hoje eu e você tivéssemos vida abundante, salvação através dele. Então ele faz esta oração ao Pai, pedindo 3 situações. Primeiro, para ele mesmo, vai aí do versículo 1 até o versículo 5. Depois ele ora para aqueles que ele ensinou, para aqueles que ele
foi capacitando ao longo dos 3 anos de ministério, que eram seus discípulos, que eram aqueles que estavam com ele, do versículo 6 até o 18. E depois ele olha, 18 não, 19. E depois ele ora para nós, que ainda iríamos receber esta palavra. Para nós que iríamos ouvir acerca dele, entender e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Então ele colocava essa oração diante do Pai. E todo um instante ele falava para aqueles que tu me deste. Muitos momentos ele falava daqueles que eram do Senhor, ou seja, que eram de Deus, mas que Deus havia dado a ele, que eram cada um de nós. Pertencíamos a Deus e Deus deu na mão de Jesus para que nos cuidasse antes lá da fundação do mundo. Então, se nós não tínhamos um reconhecimento nesta terra, nós já tínhamos esse reconhecimento através de Cristo. Ele já havia orado por mim e por você, mesmo sabendo que nós só existiríamos 2000 anos depois. Então já tinha alguém intercedendo, buscando para nós. E esta oração que ele faz é uma oração que expressa a autoridade de Jesus Cristo. E é essa autoridade que Deus tem e Deus nos dá através do nome de Jesus Cristo para os nossos dias, para aquilo que nós precisamos, seja para curar, seja para libertar, seja para alguma situação, para repreender, é na autoridade de Jesus Cristo. É nesta autoridade que nós precisamos buscar, entender que é no nome dele, não é no nome da igreja, não é no nome do pastor, não é no nome do presbítero, do bispo, do apóstolo, não. É no nome todo-poderoso de Jesus Cristo. Amém? E é este nome que tem que buscar, é este nome que devemos clamar. Deus nos ama e por isso entregou o seu Filho Jesus para nós. Abra lá em João capítulo 3, já está no 17, né? Volta para o 3, do 35 e 36, que diz assim: o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então você vê que toda a autoridade está com Jesus. Deus outorgou, concedeu, entregou para ele. Ele falou: olha, algo importante, a nossa criação. Algo que eu prezo, que eu amo, mas eu entrego nas tuas mãos. E sei que nas tuas mãos será bem sucedido, que irá acontecer, que irá resolver. E por isso que ele entregou cada um de nós nas mãos do Filho. E aí ele diz: olha, todo aquele que crê no Filho. Então precisamos ter autoridade. Para ter autoridade sobre toda e qualquer situação é crer. Se eu não creio em Jesus Cristo, eu não tenho essa autoridade em mim. E se eu não creio em Jesus Cristo, ainda a ira de Deus está sobre a minha vida. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer não vai prosperar, não vai frutificar, não vai dar certo, porque Deus não permitirá, porque nós não cremos. Então ele confia e entrega em todo aquele que crê. Amém? Aí eu separei aqui 4 situações que lá Jesus operava, Jesus realizava com esta autoridade, e nós vamos entender cada uma delas. A primeira é que Jesus efetuava as curas, os milagres, as situações, porque Deus era com ele. Amém? Vocês estão aí? Está tudo bem? Glória a Deus. Amém? Eu falei assim, aí ficou quieto, né? Nem as cadeiras se mexeram. Eu falei: eita Deus, o negócio está... Então Jesus efetuava as curas, os milagres, porque Deus era com ele. E esse mesmo Deus, ele é conosco. Ele está comigo e com você. Amém? Abra lá, Atos capítulo 10, versículo 38. Temos alguns textos hoje aí para
para ler, para não ficar tão paradinho só me ouvindo. Atos capítulo 10, versículo 38, mas eu prometo para vocês que seja rápido. Antes das 10 a gente termina, tá bom? Olha, só um glória a Deus. Alguém ouviu? Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Mas este mesmo Deus, ele é comigo e com você. Amém? Porque você aceitou, recebeu Jesus Cristo como Senhor. Então ele anda com você, ele está com você, ele atua através de você em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa é essa. Segunda, que Jesus perdoava. E ele continua perdoando. Porque todos os dias nós falhamos, negligenciamos, porque somos humanos, né? Se nós fôssemos tão especiais assim, nós não estaríamos aqui. Mas nós somos humanos, então temos falhas, temos situações. Então ele continua nos perdoando. Abra lá rapidinho Mateus capítulo 9, versículo 6. Mateus 9, 6. Que diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Então ele tinha autoridade e poder, ele falou: olha, eu perdoo os seus pecados. Pega, levanta, pega a tua cama e vai embora. Nenhuma enfermidade mais há. E essa mesma ação e essa mesma atitude ele tem para nós nestes dias. Amém? De você repreender toda e qualquer enfermidade na tua vida. Toda e qualquer enfermidade na sua família, no seu filho, na sua esposa, no seu marido, quem quer que seja. A autoridade está em Jesus. Se eu oro em nome de Jesus, crendo que é Ele que vai fazer, assim será. Amém? Então, Ele nos perdoa. Então, Ele remove de nós o pecado e traz a cura, a bênção que eu e você precisamos em nome de Jesus. Terceira coisa, Ele tem poder infinito, ou seja, não acaba. Ele não é que nem os super-heróis que muitas vezes a gente vê aí, né? Que tem um poder, daqui a pouco está lá acabando, né? Eu lembro de uma série assim, bem novinha, né? De Ultraman, Ultra Seven, que o cara era tão forte, chegava um momento que as luzinhas começavam a piscar, ele ficava fraquinho, né? Já começava a apanhar do inimigo. Então ele não era tão poderoso assim. Mas Jesus, ele tem poder pleno, total, em todo o tempo. Amém? Mateus capítulo 28, 18. Mateus 28, 18. Eu fui buscar algo bem novo, né? Uma série bem nova, conhecida. Acho que só o Danilo não conhece essa série. Amém? Mateus 28, 18. Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Então, toda a autoridade foi concedida a Ele no céu e na terra. Então, nós temos este poder, porque nós cremos nele, buscamos através dele e realizamos através dele. Amém? Quarta situação, isso foi demonstrado, todas essas ações do Senhor, demonstrado através da sua ressurreição. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Que diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então foi através da ressurreição e do poder de Deus na vida dele, que nós também temos este mesmo poder e esta mesma autoridade para desfazer, destruir toda e qualquer ação contrária às nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós entendemos que todo o poder e toda a autoridade estava em Jesus. E está em Jesus. Não é estava, está em Jesus.
porque Ele continua vivo, verdadeiro, soberano, e Ele está aqui, aí do teu lado, vendo a tua necessidade, vendo aquilo que te trouxe hoje até aqui, para que Ele, somente Ele, resolva, conceda, realize, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Mas agora nós aqui estamos reunidos como igreja, não é isso? Apesar de que nós, eu e você, somos a igreja. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo no nosso coração, que Ele está aqui dentro, nós passamos a ser a igreja, o templo do Espírito Santo. Mas nós agora aqui reunidos como igreja, tem 3 situações também que nós precisamos, e elas nos traz situações. A primeira dela é prevalecer contra o mal, ou seja, a igreja, nós prevalecemos contra o mal. Mateus capítulo 16, versículos 17 e 19, ao 19. Abra lá, Mateus capítulo 16. Do 17 ao 19, que diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Porque muitas vezes nós, no final do culto, em algum momento, nós oramos, pedimos para nós, juntos, orarmos, para que esta oração se ligue lá no céu. Haja o efeito sobre as nossas vidas. Amém? Essa ação, Ele deu para nós, a igreja, aqueles que creem, que confessam, que esperam deste Senhor. Amém? Então creia que nenhum mal prevalecerá sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa é essa. A segunda, Ele está aonde? No nosso meio. Amém? Nós viemos cultuar quem? Jesus. Então Ele está aqui. Ele está aqui no meio. Ele está aqui passeando, vendo aqui a sua e a minha necessidade. O que Ele vai fazer para mim e para você, em nome de Jesus. Continuando em Mateus aí, só que agora o versículo, ou melhor, o capítulo 18, e o versículo 18 ao 20, que diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Então a tua oração, a minha oração aqui juntos tem poder, tem ação, porque Ele está aqui. E aquilo que nós concordarmos, aquilo que nós apresentarmos, assim Ele fará, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Então, segunda coisa, então prevalecer contra o mal, e Ele está no meio de nós. Mas Ele quer algo de nós, igreja. E aí é onde muitas vezes nós deixamos. É onde nós às vezes falhamos. Primeira, segunda, terceira situação é praticar o bem e ter louvor e adoração. Ô pastor, então louvor e adoração a gente fez, então estamos aqui todo mundo de bem, né? Então está tudo correto, está tudo certo. Mas essa prática, esse louvor e adoração, não é só aqui na igreja. Você é a igreja, então você tem que apresentar esta prática, este louvor e essa adoração lá fora. Para aqueles que não conhecem ainda ao Senhor, ou que conhecem, mas em que em algum momento, em alguma situação, se desviaram, se desiludiram, ou não estavam muito bem afirmados, muito bem alicerçados,
E aí qualquer sopro de vã doutrina ou de ação humana tirou da presença do Senhor. Então a nossa prática do bem, o nosso louvor e a nossa adoração expresso lá fora, para aqueles que ainda não têm ao Senhor, é que trarão as situações, é que moverão algo para nós. Amém? Deus, Ele quer isso de nós. Nós somos criados para o seu louvor e para a sua adoração. Nada mais além do que isso. Tudo que nós realizamos a mais aqui, tudo foi acrescentado, mas o básico, o principal que Deus fez para nós é louvor e adoração a Ele. Amém? Eu fui criado, você foi criado para isso, para louvor e adoração a Ele. Abra lá em Hebreus, capítulo 13, versículos 14 ao 16. Livro de Hebreus 13. Amém? Já estou quase finalizando, para que a gente tenha período de oração. E o que Deus quer de nós é oração. É falar com Ele, buscar dEle, se achar nele. E é para isso que Ele trouxe eu e você aqui nesta noite. Amém? Não é para nós estarmos de outra maneira a não ser na sua presença, para apresentar verdadeiramente todas as coisas a Ele, porque somente Ele pode resolver. Hebreus 13, 14 ao 16 diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não é verdade? Quem quer morar aqui no Brasil? Eu não quero. Permanecer aqui, não. Quero permanecer aqui enquanto Cristo não voltar. Mas quando Ele voltar, para a cidade que Ele preparou para mim. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Amém? Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Então o que Ele quer de nós é justamente isso. A minha morada não é essa. Eu estou aqui como um viajante. Em algum momento a estação, o trem vai parar e a estação nós vamos descer. E Ele quer que nós, em todo o tempo, pratiquemos a adoração, o louvor a Ele, a busca para aquilo que Ele tem para nós. Que seja um sacrifício de louvor. Não é como muitos fazem aí, se sacrificam por situações. O sacrifício de louvor é você, em meio à sua luta, em meio à sua dor, você conseguir adorar a Ele. Você conseguir se prostrar e falar: Senhor, eu creio em Ti, continuo confiando em Ti. Mesmo que a minha situação seja essa. Mesmo que na minha casa a situação está desta maneira, sem saída, sem solução. Talvez uma enfermidade, talvez um problema financeiro, um problema no casamento, um problema de saúde de algum parente. Mas em meio a isso você se prostra a Deus e fala: Senhor, eu te amo, eu te adoro, e rende louvores. Este é o sacrifício que Deus quer. E você olha toda a situação e mesmo assim rende adoração e louvor a Ele. E Ele quer que tudo isso, que nós não negligenciemos a prática do bem e a mútua cooperação. Ou seja, eu posso ajudar alguém? Eu tenho condições de fazer isso? Então faço. Não fique esperando, vou esperar talvez a situação melhorar, o país engrenar. Meu irmão, eu estou escutando a palavra que o país vai melhorar desde quando eu era pequenininho. Quando eu tinha 11, 12, 13 anos que eu comecei a trabalhar. Cada vez que vinha época de eleição, então, era um sorteio enorme, de que o país vai ser assim, que o país vai ser assado, como diz o pastor, cozido e refogado. Mas até agora, nem assado ele está, quanto mais cozido e refogado. Mas nós temos que crer no que vai acontecer no país? Não. Eu tenho que crer naquilo que Deus tem para nós. Que Ele vai trazer a situação e a melhoria
na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? E é isso que Ele quer, o nosso louvor e a nossa adoração. Porque tudo isso, Deus, o Senhor Jesus, já tinha orado para nós. Lembra que eu falei lá no início? Que a oração sacerdotal de Jesus, primeiro Ele orou por Ele, orou pelos discípulos, por aqueles que estavam seguindo, que iriam dar continuidade, e por aqueles que ainda iriam aceitar a Jesus, que seríamos nós. E Ele pediu para o Pai algo, e que é para nós hoje. Voltamos lá para o texto, João capítulo 17, versículo 17 em diante. Que foi o texto inicial que eu orei, e Deus daí começou a separar a palavra para hoje. João 17, 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O 18: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Essa é a oração que Cristo fez por nós, por mim e por você. Antes de algum pastor, de algum cidadão, cidadã ter orado por você, Jesus já tinha feito essa oração. Já tinha colocado e apresentado que nós deveríamos estar santificados, santos, para amá-lo, para estar com Ele, para vivenciar. E Ele falava, olha, mesmo que eles estejam no mundo, assim como o Senhor é comigo, eu também quero eles. O Senhor me deu, e também quero que o Senhor assim os trate, os cuide, para que nesta mesma situação, neste mesmo amor, nesta mesma relação minha contigo, eles também tenham conosco. Amém? Então é esta relação que Deus quer de mim e de você, de sempre estar amando um ao outro, de buscar um ao outro, de ver a dificuldade de um para o outro e tentar, de alguma maneira, resolver, de alguma forma. Talvez na mínima possível, que é a sua oração, a sua intercessão. Amém? Mas Ele quer que nós estejamos o quê? Santificados, separados, remidos. Amém? Por isso que Ele nos chama para um aprisco, para um local, para buscar dEle. E aonde nós encontramos? Na sua palavra. Porque Ele diz mesmo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele não disse que era Ele ou Deus. Ele falou, a tua palavra. Aquilo que tu dissestes. Esta é a verdade. Então, através desta verdade, os santifica, os fortalece, os separa, os abençoa. Na realidade, é isso que Deus quer. Quando Ele fala de santificar cada um de nós, ou seja, quanto mais eu me aproximo dEle, mais Ele me separa de tudo que é ruim. Mais Ele me separa de situações que não vão me agradar, não vão satisfazer. Amém? E é isto que Ele faz, e é isso que Ele quer fazer nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus.
palavra foi rápida, porque foi assim que ele falou comigo à tarde. De uma maneira rápida, ele apresentou isso. E são duas vertentes dessa palavra. A primeira delas é a autoridade. Então, toda autoridade e poder está em Jesus. Não está no pastor Oswaldo. Não está no pastor Andes, no pastor Douglas, nem na Igreja Batista Muraxá. Todo poder e autoridade está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? E é Ele que tem poder para te curar, te libertar, te transformar, resolver a situação na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde quer que seja, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que Ele quer, e que nós já estamos aqui ouvindo a sua palavra, que é sua verdade, dele em nós, e nos separando. Então nós nos separamos dos nossos afazeres, sim ou não? Deixamos o nosso lar, o nosso trabalho, aonde quer que estávamos, e viemos aqui nos reunir diante dele. E é este momento que ele vai trazer essa santificação, a mudança que você precisa em nome de Jesus. Amém? O que você precisa fazer agora? É um ingrediente só: a sua fé. Crer verdadeiramente que isso vai mudar. Ou melhor, como eu costumo dizer, já mudou, já aconteceu. Amém? Eu não consigo orar e falar para a pessoa no verbo, do futuro. Eu já declaro no presente, mesmo que ainda não receba, mesmo que ainda não esteja visível, não que esteja palpável humanamente falando, mas já declaro isso espiritualmente acontecendo em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos apresentar essas situações ao Senhor. Amém?